O tijolo de solo-cimento é mais caro? E do que ele é feito? Ele realmente é mais sustentável? Como que funciona essa técnica? Então essas são perguntas frequentes sobre esse método construtivo e se você quer entender um pouco mais sobre esse universo e tirar essas dúvidas, me acompanhe até o final desse vídeo. E eu já peço para você aproveitar e deixar o seu like e se inscrever no canal, que a gente vai tratar bastante sobre esse e outros assuntos do universo da arquitetura e da construção civil. Você já ouviu falar sobre o tijolo de solo-cimento? Se ainda não, eu posso te explicar um pouco mais sobre ele. Nós utilizamos nesse vídeo anterior que a gente postou aqui no canal, na residência RM, e ele é um ótimo custo-benefício para quem busca uma obra um pouco mais sustentável, mais limpa e mais eficiente. Então eu vou tirar algumas dúvidas que a gente tenha recebido e como a gente aplica esse conceito nos nossos projetos. Esse material é feito da mistura de solo, cimento e água. E ele não tem a necessidade de queima, então ele é prensado e curado naturalmente e o que torna ele uma solução um pouco mais sustentável em relação ao tijolo convencional de cerâmico que a gente conhece. E o tijolo é resistente? E a resposta é sim. Ele passa por um processo de compactação que garante essa alta resistência estrutural, além do processo de cura adequada que melhora ainda mais a durabilidade dele. Então, nesse método construtivo, por exemplo, como a gente fez na residência RM, não utilizamos vigas e pilares convencionais de concreto como a gente normalmente vê. Foi tudo, claro, projetado e pensado pelo nosso grande parceiro, engenheiro Marcelo Pavan, que foi responsável da execução e o projetista estrutural. Então, a gente fez com que os próprios pilares fossem compostos por esses tijolos intertravados, então eles são assentados de forma intertravada, onde esse núcleo vazio, como mostra no vídeo, passarão os vergalhões e o concreto que preencherão esse núcleo da peça, esse meio da peça, formando então essa composição mista para os pilares. E as vigas, a mesma coisa, a gente trabalha com os tijolos canaleta e também com toda a estrutura, garantindo uma maior eficiência estrutural da edificação. O tijolo ele precisa de reboco? Diferentemente do método convencional, dos tijolos convencionais, ele não necessariamente precisa. Ele precisa de uma proteção, mas não necessariamente de reboco. Inclusive, esteticamente, ele fica muito positivo dependendo da sua intenção arquitetônica, da sua linguagem arquitetônica. Então, ele tem um acabamento liso, mais rústico e com essa cor mais terrosa, o que fica muito interessante com diferentes composições. Mas caso você prefira uma textura ainda mais lisa, ele pode receber vernizes ou pinturas específicas para salientar tanto a parte da cor quanto o acabamento dele. E a principal pergunta que a gente recebe, ele é mais caro do que o método convencional com tijolo cerâmico? Se a gente for comparar a peça do tijolo solo-cimento com o cerâmico, a peça em si ela é mais cara, mas a economia, que é indiscutível, vem através de todo o processo da obra. Então, a primeira forma de economia é a resposta anterior. Então, como ele não precisa de reboco, não precisa de revestimento, seja pintura ou revestimento de peça cerâmica, ele já economiza todas essas etapas, tanto em relação a material quanto a mão de obra, porque a gente tem uma pessoa que vai rebocar, outra que vai pintar, ou então outra que vai fazer o assentamento dos revestimentos. Então, tudo isso já começa a economizar ali. Segundo, ele não precisa de argamassa. A gente pode fazer o assentamento do tijolo, como vocês percebem aqui, ele tem essa aba aqui, para fora de um lado e para dentro do outro, em que ele tem um encaixe perfeito. Então a gente pode assegurar o assentamento através de uma cola branca ou de algum outro material, mas não necessariamente de argamassa. Então a gente tem uma redução de custo desse material muito grande durante a obra. Então aí já vem a segunda economia. Além disso, ele pode ser muito mais rápido com o método construtivo. Então, como a gente sabe, tempo é dinheiro. E todo o tempo que a gente economiza para as demais etapas
você economiza com certeza na mão de obra. Então essa vem a terceira economia. Então essa solução, ela é mais sustentável, ela pode ser mais econômica e ela pode ser mais resistente. Mas a eficiência e a qualidade do uso desse método, ele começa muito antes da obra começar. Começa durante a fase de planejamento e de projeto. Então, a nossa equipe, a Soma Arquitetura, junto com a execução do engenheiro Marcelo, já está alinhada antes da obra, durante a fase de projeto, para que a gente faça um projeto mais inteligente, usando os módulos, modulando os ambientes conforme a dimensão deste tijolo, para a gente evitar o desperdício, corte e o melhor uso desse método lá no local da obra. Ele pode ser usado para todo tipo de edificação, e a gente consegue planejar isso durante o projeto. Então, se você gostou desse conteúdo, tem mais dúvidas, se você quer saber se a gente pode usar para diferentes tipos de edificação, casa, comércio, hotéis, ou então se você quer saber se ele pode ser usado para mais de um pavimento, de um térreo, primeiro, segundo, terceiro pavimento, ou então se você tem mais outras dúvidas, comenta aqui embaixo que a gente grava um vídeo para responder você exclusivamente. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem você acha que pode gostar desse assunto e se inscrever no canal.